Boa noite. Hoje é segunda-feira e segunda-feira é dia de live. Semanalmente eu faço lives sobre os temas, de constelação sistêmica e também barra de axis. E nessa semana em especial nós vamos falar de relacionamentos. Nós vamos falar de por que os meus relacionamentos não dão certo. Oi, Adri! Boa noite! Eu te mandei uma mensagem faz uns dias e você não respondeu, hein? Vê se me dá um oi lá. Obrigada por estar aqui comigo. E o que é muito bacana, em relação à constelação? Que nós podemos aprender com ela, aprender com os benefícios da constelação. A constelação, ela nos traz compreensão, sobre as nossas dores ocultas, que muitas vezes a gente não entende a razão delas, e a constelação, ela é capaz de trazer com clareza. Isso mesmo, agora não, fica aqui na live comigo. E ela nos traz essa clareza, quando a gente coloca ali no campo as questões dos nossos familiares. A constelação, ela nos traz leveza, E por que ela nos traz leveza, nos traz clareza e a compreensão? Porque a gente faz uma viagem, uma pequena viagem ao nosso passado. A gente faz uma pequena viagem para nossa adolescência, para nossa infância, e a gente também olha para nossa origem e para nossa ancestralidade. E aí quando eu vejo, as dores que eles tiveram, eu vejo as emoções que eles sentiram, por muitas razões que só a constelação traz, a gente entende que as pessoas fizeram o melhor que elas puderam, não houve, erro, acerto, e quando a gente olha com o olhar amoroso, aquele olhar de quem busca uma solução, porque muitos de nós buscamos às vezes desculpas para as nossas questões, Eu ajo assim porque, nossa, eu entendi que eu herdei isso. Eu ajo assado porque a vida me tornou, a vida foi muito difícil para mim. E tudo isso a gente entende que sim, existem muitas verdades. Mas a gente entende também que enquanto a gente não olhar em busca da solução, ou seja, nós agimos de diversas formas. E qual é a solução? É isso que a constelação sistêmica traz. E hoje a gente vai falar dos relacionamentos, ou seja, por que meus relacionamentos não dão certos? Não dão certo. Mas antes eu quero falar de uma constelação que eu fiz hoje, que eu achei super interessante, que foi de um tema específico, tá? Não vou poder abrir aqui, mas aconteceu algo muito bacana, que é essa questão mesmo do encontro com a ancestralidade. E no finalzinho da constelação, vamos fugir um pouquinho do assunto, tá? De relacionamentos amorosos. E no finalzinho da constelação, eu falei, nossa, eu tô sentindo uma força de colocar a ancestralidade aqui para minha cliente. Aí eu pedi para ela fechar os olhos e falei, fecha os olhos, imagina toda a sua ancestralidade, Vovó, bisavó, tataravó. Eu falei, imagina muita gente atrás de você, muita gente na frente, quer dizer, Assim, você olhando para eles, seu pai, sua mãe. E aí eu fui pedindo para ela mentalizar, e aí me veio algumas palavras de agradecimento, de honra por tudo que eles fizeram, por ela, por tudo que eles deixaram pronto, para que ela recebesse e só colhesse os frutos. Honrar também pelas dores, sim, porque não? As dores, elas nos trazem muita compreensão. Nós ainda estamos num nível onde a gente aprende através da dor, infelizmente. Então, se a gente olhar com aquele olhar de quem busca uma solução, eu consigo crescer com aquilo que aconteceu.
E resumindo, no final da constelação a gente finalizou, tá? Ela falou assim, cara, eu achei demais quando você pediu para eu olhar para minha ancestralidade. Porque eu nunca conheci, né, vovó, enfim, sempre vivi muito longe deles. E eu, cara, eu sonhava com a minha ancestralidade. Eu sonhava com meu avô, sonhava com a minha avó. Enfim, ela viajou para fora do país, ela disse que foi num país onde os avós dela moravam, viveram. Ela contou a história da vinda dos ancestrais para cá, né? Que eles participaram de guerras e de tudo mais. Não vou abrir, né? Porque isso é confidencial. E aí a gente vê, né? Olha a força que isso trouxe para ela. E ela falou: eu nunca entendi que eu buscava essa força. Eu falei: isso mesmo. Isso mesmo. Inconscientemente você queria eles. Você buscava a sua história. Então, honrem a sua ancestralidade, honrem a sua história, honrem, para vocês viverem bem também, honrem, honra até aqui. Olha para trás e honre tudo que você viveu, tudo, alegria, tristeza, felicidade, conquista, derrota, honra, fala, opa, graças a você, meu passado, eu estou aqui. Quando a gente enxerga, quando a gente compreende, a gente cresce, a gente se empodera daquela força toda da nossa conquista, porque sim, nós conquistamos muitas coisas, nós mais conquistamos do que deixamos a desejar. É que nós temos uma régua de julgamento pra gente muito grande e muito injusta com a gente mesmo, que a gente sempre acha que a gente não fez, né? Mas enfim, gente, vamos voltar ao assunto do tema de hoje. Uma outra hora eu vou fazer uma live só sobre ancestralidade, gente. Vocês vão ver que tá aqui dentro essa força que a gente precisa. Tá aqui dentro. Então vamos lá. O que eu separei aqui para vocês? Ó quem tá aqui, Rosimeire Martins. Aí, ó, eu falei da ancestralidade, apareceu prima, apareceu sobrinha. Vocês veem como isso é forte, gente? Encontro de almas. A constelação sistêmica, ela eu vou falar promove, né? Não sei bem se essa é a palavra, mas ela realmente nos dá a oportunidade da gente ter o reencontro com a nossa ancestralidade, né? Então vamos voltar ao tema antes que eu me perca aqui e fique falando de ancestralidade. Prometo, eu vou. Rose, já falei muito aqui da sua mãe, viu? Já fiz muita live aqui de pai e mãe e eu falei do quanto a sua família ajudou os meus pais e, ixi, vocês já foram muito falados aqui nas minhas lives que um dos pontos que eu vou falar hoje, tá, gente? O tema é por que os meus relacionamentos não dão certo. E uma das primeiras questões aqui que a gente traz para reflexão, hoje eu separei algo diferente. A constelação sistêmica, né, ela é baseada em 3 leis. Na primeira lei, que é hierarquia, segunda lei, pertencimento e dar e receber, né, que é o equilíbrio entre dar e receber. Então, quando eu estou numa relação, né, é necessário que eu também, na verdade eu penso que, né, gente, não tem bem uma ordem, né, o que eu faço primeiro, o que eu faço segundo, eu acredito que não tem bem essa ordem. Mas é muito importante que no meu relacionamento afetivo, que eu tenha consciência também dessas 3 leis, que somente eu observar e eu entender essas leis, eu consigo observar no meu relacionamento se há algum desequilíbrio. Então, a primeira lei que a gente vai falar aqui é a lei da hierarquia, né? Qual que é a lei da hierarquia? Eu tenho lá meus pais, né? Meus irmãos, e quem veio primeiro, né? Precede, ou seja, são mais importantes, eles conhecem mais, eles têm mais conhecimentos, né? Então eu tenho lá meu pai e minha mãe que chegou primeiro, onde eu honro, claro, né? Eu vim deles. Eu tenho meus irmãos, no meu caso eu sou a caçula, então eu tenho sim, gente, que honrar a todos eles, né? Compreender os seus ensinamentos, compreender o seu saber e olhar para eles com reverência. E no relacionamento de casal, ambos estão no mesmo nível, ou seja, não há ali
né, a questão do homem ou a mulher, um chegar antes do outro. No relacionamento de casal, em termos da lei da hierarquia, ambos estão no mesmo nível. Então é importante que na relação, né, no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, enfim, você observe se vocês realmente estão no mesmo nível. Quando a gente fala nível, gente, é nível realmente de equilíbrio, ou seja, se os dois no relacionamento, né, se respeitam, decidem as coisas juntos, ou só tem aquele que manda, né, ou se eu me sinto no meu relacionamento menor que o outro, ou se o outro se sente talvez menor que você. Quando a gente fala menor, não existe entre homem e mulher, né, no relacionamento essa questão, né, de maior e menor. Mas se dentro do nosso relacionamento, né, em termos da lei da hierarquia, alguém ali se sente menor, consequentemente já traz um desequilíbrio, né, pro sistema, ou seja, pro relacionamento. Porque ele se sente talvez incapaz, se sente talvez com menos força, né? E o outro também, automaticamente, acaba se sentindo, por se sentir maior no relacionamento, ou seja, eu que orquestro, né? Eu que dou as ordens aqui, né? O meu relacionamento é do meu jeito. Olha que horrível, né, gente? O meu relacionamento é do meu jeito. Olha que ruim, né, gente? Vamos falar a verdade. Ou seja, já existe ali um desequilíbrio, né? Tem um que prevalece, ou seja, a vontade de um prevalece muito mais que o outro. Então, se a vontade de um está prevalecendo muito mais que o outro, ali já há um desequilíbrio. Tem alguém muito consequentemente, ou muitas vezes essa pessoa está realmente cansada, atribulada, porque por mais que ela está em desequilíbrio, que ela se sente maior, ela realmente está com mais poder de decisão, ou seja, né, ela sai decidindo tudo, é tudo do jeito dela, e o outro automaticamente se enfraquece, né, ele se sente talvez incapaz. Então, em um relacionamento, esta ordem, né, esta lei do equilíbrio, essa lei da hierarquia, ela tem que estar harmônica. O casal tem que estar no mesmo nível. Não tem maior, não tem menor, não tem melhor, né? Às vezes acontece, inclusive, quando alguém tem um trabalho remunerado um pouco melhor ou um cargo. Às vezes acontece também quando, às vezes, um tá sem trabalhar, o outro não. Isso independe de sexo. Então, o outro, ele se sente, né? Ele fica na relação em desnível. E é muito importante que a gente sempre olhe para o outro sabendo que ele é capaz. Sabendo e sentindo, né? Não, você é capaz. No momento, pode ser que de repente você esteja sem trabalhar, enfim. Ou não sei, tá num cargo que ganhe menos, não sei que o parceiro, tá tudo bem. Mas você é capaz. E não é isso que faz um relacionamento dar certo. Sempre tem no relacionamento um que ganha mais que o outro. E às vezes também tem no relacionamento um que é mais líder que o outro. Ok também. Mas é importante que essa lei da hierarquia seja respeitada. A outra lei também que é importante que nós tenhamos consciência da importância dela no relacionamento. Gente, olha meu cachorro querendo entrar no escritório, ó. Vocês estão ouvindo? Pera aí, gente. Pera aí que se eu não abrir, ele não deixa eu fazer a live. Pera, fiquem aí que a criança vai entrar. Pronto. Ele faz parte de todas as lives. Daqui a pouco ele sobe aqui na mesa. Pertencimento. O cachorro pertence, viu, gente? Aí, ó. Já tá aqui, tipo, né? E aí, agora pode continuar. Que mais? Qual que eu falei? Lei do pertencimento. O que é importante também. Qual que é a lei do pertencimento? Todos pertencem. Os membros de uma família, todos têm a sua função. Todos têm o seu lugar dentro
do sistema. Ellen, o Scooby sempre quer participar. Sem falar que quando eu tô fazendo constelação aqui, vixe, se eu não deixar ele entrar, constelação não acontece. Ele entra, ele sai, eu tenho que deixar a porta aberta. Então, dentro de um sistema familiar, todos pertencem. E muitas vezes, por inúmeras razões, nós também no relacionamento amoroso, a gente exclui. Como assim eu excluo? Eu estou vivendo, né, com uma pessoa, imagina, isso não acontece. Acontece. Acontece muitas vezes inconscientemente, né? Quando, eu já tinha falado um pouquinho disso, mas muitas vezes acontece quando só um, às vezes, decide tudo. Mas como assim ele excluiu? Ele excluiu o poder de decisão do outro, ele não conta com a participação do outro para fazer o que tem que ser feito. Ele simplesmente exclui do relacionamento. E muitas vezes, gente, por mais que as pessoas estejam ali lado a lado, seja no namoro, no noivado, casamento, o que quer que seja, muitas vezes a pessoa não vê a outra, não vê. Ela tá ali, ela tá com foco ou nos problemas da vida dela, ou ela tá com foco na família de origem dela, que é pai, mãe, irmão, ou ela tá com foco nela mesma, ou está com foco nos filhos, e aí simplesmente ela não vê o outro. O outro mora naquele lar, né? E ele fica tão de ladinho ali no dia a dia que ele não se sente parte daquele ambiente. E a gente tem que tomar cuidado também, principalmente com questões financeiras, porque às vezes tem um que de repente, ele financeiramente ele tá bem melhor, então ele de repente, sei lá, vamos chamar assim, vai, paga todas as contas, e o outro de repente cuida da casa, tá? E eu já vi muito isso acontecer na constelação. E aquele que recebe o dinheiro, né, aquele que recebe toda a grana lá, ou da esposa, ou do marido, e sai cuidando de todas as questões da casa, né, ele acaba sendo aquele líder, né, ele que resolve tudo. E o outro, mesmo dando financeiramente aquele valor, ele chega em casa, tipo, ele não se sente pertencente àquele lar, né, enfim, tudo é decidido pelo outro, né? As decisões, às vezes, da educação dos filhos é decidido por um só. As decisões de viagem, de final de semana, do que a gente vai comprar, do que a gente vai comer, é de um só. Eu já vi casal que o marido não se sentia parte. E ele falou, meu, como assim? Eu não tô entendendo isso, né? Eu dou todo o meu dinheiro na mão dela, e como assim eu não me sinto? Porque a questão não é dinheiro, a questão não é bem material, né? Que faz a gente se sentir pertencente ao ambiente ou não. É o amor, é o carinho, né? Em você, ou seja, no seu ambiente, na sua casa, no seu trabalho, você tem ali um pouquinho de você, né? E quantos lares não tem nem um pouquinho de um? Só tem um pouquinho não, né? Só tem um pocão de um só. Quantos? Muitos lares. E a outra questão é a lei do equilíbrio entre dar e receber. Muitas relações, só um, né, faz. Ou seja, eu tenho aqui o casal, né? Hoje eu não peguei os bonequinhos, mas dá tempo ainda. Deixa eu ver aqui, ó. Ai, que sorte, ó. Tá bem aqui que eu fiz uma constelação agora há pouco. Vamos achar aqui um homem, já achei a mulher. Mulher sempre a gente acha mais rápido, né, gente? Mulher sempre tá primeira. Ó, já achei aqui. Às vezes uma relação, às vezes não, né? Acontece muito numa relação. A gente não tem o equilíbrio, né, da entrega no relacionamento, dentro de casa, com cuidado. Então eu tenho aqui muitas vezes, onde às vezes, só esse daqui faz.
né? Então ele se entrega demais na relação, ele ama demais, é ele quem decide pela educação dos filhos, né? Ou enfim, pode ser ela, tanto faz. Numa relação, é muito importante que a gente tenha equilíbrio na lei do dar e receber. Ou seja, eu entrego o que está ao meu alcance para o meu parceiro. E quando a gente fala em entregar, claro que a gente fala de amor, claro que a gente fala de escuta, de compreensão, mas também de afazeres, né, domésticos, enfim. Isso também a gente sabe que o quanto que cansa a gente, né? Então, esse cara aqui, às vezes, na relação, ele dá muito mais que ela. Né? Não é dar muito mais amor, né? Porque amor cada um ama do seu jeito. Mas ele se entrega muito mais dentro do casamento. Ele se doa muito mais. Então, o que acontece? Acontece um desequilíbrio enorme, né? Aqui, ó, o outro vai ficando mais fraquinho, ó. Parece que não, mas ele vai se tornando não, perdão. Ele vai se sentindo incapaz, né? Porque eu dou, eu que faço, eu que mando, né? Então, quando num relacionamento amoroso nós temos esse equilíbrio entre dar e receber, ou seja, a fluidez. Qual que é a fluidez, né? Eu dou, o outro recebe, toma o que ele necessita e ele me retribui, ou seja, a energia ela se torna, né, fluídica, né? Fluídica não. Ela acontece com fluidez. Então, num relacionamento é muitíssimo importante que haja também essa consciência entre dar e receber. Muitas pessoas, elas têm muita dificuldade em receber. Muita dificuldade. Ela, muitas vezes de uma forma inconsciente, ela só quer dar. E aí quando o outro deseja retribuir, ou seja, retribuir da forma dele, do jeito dele, com o que ele tem para oferecer. Muitas vezes a pessoa ela não sabe receber. Então ela vira e fala, não precisa se preocupar, eu tô bem. E muitas vezes também realmente bem consciente, tá, gente? Aquela pessoa que ela acha que ela não precisa de nada. E não é verdade. Nós precisamos sim de receber. E quando você acha que você não precisa de nada, ou seja, eu tô bem com isso, eu tô bem com aquilo, pra mim não precisa de ajuda, eu resolvo tudo sozinha, né, ou sozinho. Aí a gente já percebe que aqui no relacionamento já tem alguém aqui que consequentemente vai estar bem cansado, porque esse cara, ele só dá no relacionamento, né? Ele não consegue receber, seja por às vezes ele acreditar que ele não precisa receber, ou dele também dele acreditar que ele não precisa receber e dele também fazer demais. Então, quando eu faço demais, olha a palavra, fazer demais. Sabe muitas vezes, muita gente que fala assim, eu sempre dou mais do que eu tenho. Se a gente se ouvir falar, a gente vai parar de fazer isso na hora, né, gente? Eu sempre dou mais do que eu tenho. Se no relacionamento amoroso um dos dois dá mais do que ele tem, o que vai acontecer? Consequentemente, ele vai adoecer, né? Esse relacionamento vai estar num desequilíbrio total, né? Vamos ver. Oi, tudo bem? A Rosa do Vento entrou, a mãe motorista também. E quando a gente olha essas três leis sistêmicas e hierarquia, onde eu vou respeitar, né, o nível do meu parceiro, eu vou olhar para ele de igual para igual. Quando eu tenho também a lei do pertencimento,
o nosso parceiro, a participação dele, ele se sentir pertencente ao nosso lar, ao nosso relacionamento, à nossa vida, é muito importante. Quantas pessoas tomam decisões aí, né, que elas se querem, elas compartilham com o parceiro, né? Muita gente. E às vezes a gente fala assim, não, mas eu não compartilhei para não deixá-lo preocupado, ele tá com outras coisas na cabeça, ou para que ela, né, não fique brava. Gente, sabendo conversar, né, e claro, respeitando o momento do outro, tudo dá certo para que a gente possa compartilhar. O relacionamento é uma entrega de duas pessoas, ou seja, os dois têm que estarem ouvindo, né? Participando. Vamos fechar a porta, né? Com o meu cachorro de novo. E por último, o que eu deixei aqui, né? Não menos importante, é a questão da gente olhar para o sistema familiar do meu parceiro. Eu falei nisso na semana passada. É de extrema importância que eu, quando me relaciono com alguém, eu respeite essa pessoa, eu reconheça que ela não vem sozinha, ela vem com a sua bagagem emocional, ela vem com a sua história da sua família. A gente casa sim, a gente fica junto sim, com todos os membros, né, da família do nosso parceiro, da nossa parceira. E se eu não olhar para essa história dele, né, se eu não reconhecer que o meu companheiro traz 50% do pai dele, traz 50% da mãe dele, ou seja, se eu não reconhecer que o meu parceiro traz toda a informação sistêmica, também é algo em que possa sim estar causando sérios problemas no meu relacionamento. Porque se eu sequer reconheço a sua origem, né? Se eu sequer reconheço a sua mãe que te deu a luz, o seu pai, como eu vou estar 100% num relacionamento, né? Então, hoje eu quis trazer esse tema aqui para vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Eveline, boa noite, saudade de você. Boa noite para todos, a live vai ficar aqui gravada. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho de barra de axis, porém eu não lembro agora de cabeça o tema, tá? Mas a gente se encontra e eu espero vocês. Enorme beijo, fiquem com Deus.